No ar pela Vibe Mundial, programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Beijo, obrigada. Olha, eu fiquei até vermelha, você viu? Olha que lindo. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Hoje é um dia muito lindo, muito especial, maravilhoso. Hoje é o dia do meu aniversário. É o dia do ano que eu mais amo. O dia que eu mais espero para chegar. E eu devo confessar para vocês de que quando eu era criança, esse dia demorava muito, mas muito mesmo. E de uns anos para cá, gente, vocês não acreditam. Ele passa tão rápido que cada vez eu falo, caramba, foi ontem, foi antes de ontem. E ele já voltou. Muito obrigada pela alegria, muito obrigada por estarem aqui comigo. Maravilhoso. Fizeram aqui uma festinha aqui para mim. Eu fico muito feliz por esses queridos amigos que eu tenho aqui na rádio, que eu conquistei. Dia 18 eu vou completar 1 ano aqui nessa casa. Eu ainda sou nenezinho, né? Mas eu estou crescendo com todas as minhas dores, porque crescer dói muito, né? E hoje o nosso tema é você é a pessoa mais importante da sua vida, você é a pessoa mais importante do seu mundo, do seu universo. Então, eu quero começar contando para vocês uma história. Então, essa história é assim. Era uma vez uma mulher que ela perdeu 3 moedas. E essas 3 moedas que ela perdeu dentro da casa dela, no quarto dela. E ela sabia disso. As moedas estavam perdidas no seu quarto. E aí, o que ela fez? Ela saiu do seu quarto, ela saiu da sua casa e ela foi lá fora. E ela ficou procurando. Aí tinha um homem que se aproximou e ele disse para ela, o que você está procurando? Aí ela disse, eu estou procurando as minhas moedas, que eu perdi. E aí ele ficou ajudando e ele ficou um tempão ali. E aí, o que aconteceu? Ele se cansou de procurar. E aí ele perguntou para ela, mas você tem certeza? Onde você perdeu essas moedas? Aí ela disse, eu perdi lá dentro da minha casa, no meu quarto. Aí ele falou, meu Deus, e como que você perdeu na sua casa, no seu quarto, e você está procurando aqui? E você ainda me colocou também para te ajudar. Aí ela falou, eu vim aqui porque aqui está mais claro, aqui tem mais iluminação e é por isso que eu vim aqui. E aí o que nós vamos tirar disso, pessoal? Não tem como você encontrar o seu tesouro. Não tem como você encontrar as suas moedas. Não tem como você encontrar nada da sua vida se você estiver lá fora. Porque lá fora não tem nada. Tudo absolutamente está dentro de você. A sua alegria, a sua força, a sua identidade, a sua missão, a sua vontade de viver, tá tudo aí dentro. A garra que você tem, a gana que você tem. Lá fora tá mais iluminado. Aqui dentro tá escurinho. É exatamente isso. Tá escurinho, tá escondido. E aí o que acontece? A gente tem medo de ir lá buscar e nós não temos este entendimento de que a nossa força está dentro de nós. Meus queridos, quantos anos da nossa vida a gente passa levando e trazendo coisas, informações, situações, insights e nada nesta vida está lá fora. Tudo está aqui dentro. Então, qualquer coisa que eu precise,
qualquer coisa que eu vá conquistar, ela está exatamente no meu íntimo, no meu self. Então, tudo, absolutamente, é que eu vou descobrir e eu vou precisar mergulhar no meu íntimo, mergulhar no meu interior. E aí, o que acontece? A gente tem medo. E por que a gente tem medo? Sabe quando a gente não faz as perguntas porque a gente tem medo das respostas? É mais ou menos por aí. Então, por exemplo, eu preciso mudar. Por que eu preciso mudar? Porque a vida muda, as coisas mudam, o mundo muda e eu preciso mudar. E eu estou mudando sim, mas eu estou mudando aquela mudança que eu não percebo, aquela mudança que eu não preparei, que eu não planejei, que eu não engendrei. Eu só estou mudando aquela coisa que está acontecendo comigo naturalmente, que é aquela mudança que a gente falou, que é a evolucionária. É aquela lenta, imperceptível. E aí eu preciso mudar. Isso já está claro, já está latente, já está. Eu preciso mudar. E como é que eu vou mudar? Eu preciso pensar: por que eu não mudo? Será que eu tenho medo? Por que eu não mudo? Será que eu tenho preguiça? Será que eu estou acomodada? Por que eu não mudo? Será que eu tenho pouca vontade? Eu tenho pouco desejo? Por que eu não mudo? Será que eu tenho medo de lutar? Será que eu tenho medo do que eu vou enfrentar? Porque é o seguinte, nós vamos precisar desconstruir toda uma realidade para construir outra. Quando a gente fala na borboleta, que forma e que se transforma, que tem aquela transmutação, que tem aquela condição total, ela simplesmente vai deixar de existir como lagarta. E este deixar de existir, ele vai doer muito. E aí o que acontece? Eu tenho medo de saber qual é a resposta. E como eu tenho medo de saber qual é a resposta, o que acontece? Eu não enfrento. Eu não confronto. Muitas vezes eu já tenho a resposta dentro de mim. Muitas vezes eu já sei o que eu devo fazer, mas o que acontece? Eu simplesmente paraliso. E aí, por que eu paraliso? Porque eu quero ainda continuar mantendo os vínculos. Eu quero continuar mantendo as coisas, mantendo as situações. E aí eu começo a pensar assim, meu Deus, olha, se eu fosse mudar, o que eu precisaria abrir mão? E se eu abrir mão daquilo, o que vai ser de mim? Quem serei eu a partir do momento em que eu deixar de ser esta pessoa que eu sou hoje? Então, eu vou precisar, às vezes, encolher para caber, que pode ser o que eu estou fazendo. Eu vou precisar, às vezes, deixar a minha força lá fora, deixar a minha força lá na porta para eu entrar nesta casa, que não é minha. Porque se a casa fosse minha, ela seria um porto seguro e eu me sentiria bem nela. E eu saberia que eu sou acolhida. E eu saberia que eu sou aceita exatamente como eu sou. Porque a partir do momento que eu preciso me esconder, que eu preciso me apertar, que eu preciso deixar de ser quem eu sou, que eu preciso ficar fazendo caras e bocas, ou que eu preciso ficar colocando uma máscara o tempo todo. Os meus pais, quando a gente era criança, eles contavam uma história, que eu lembrei agora, que é a história de uma mulher que ela sabia que ela tinha a boca muito grande. E aí ela precisava disfarçar aquela boca. E ela foi num baile e neste baile veio um cavalheiro para dançar com ela. E aí este cavalheiro, ele queria dar para ela uma flor. Só que aquela flor, o pai dela dizia para ela, você precisa só falar azul, azul. Porque se você disser azul,
a tua boca vai ficar bem pequenininha. E aí você vai ficar, assim, uma menina muito charmosa. Então ela foi e o cavalheiro queria muito agradar essa moça. E ele perguntava para ela, a que cor que você quer essa flor? Então aí ela falava bem baixinho, azul, azul, bem meigo. Aí ele falava assim, amarelo? Aí ela, azul. Aí ele, amarelo? Aí ela ficou com aquele ímpeto, aí ela disse, amarelo não! Azul. Então, o que que acontece? Você quer se colocar num lugar que não é o teu e você quer disfarçar uma coisa que não é você? E aí, chegou num ponto que ela precisou gritar, amarelo não! Azul. Então, muitas vezes, a gente fica colocando esse monte de coisinha, a gente fica disfarçando, mas você precisa ser quem você é. E para ser quem você precisa, mais do que nunca, se conhecer. Você precisa mais do que nunca entender quem você é. Você precisa mais do que nunca saber uma coisa que eu fiquei anos sem saber de mim. Eu comecei a me perguntar assim, do que eu gosto? Eu não sabia mais nem do que eu gostava, porque eu abri mão de ser quem eu era. E aí, você vai precisar passar mais tempo com você. Você vai precisar se perguntar algumas coisas. A minha terapeuta, né, às vezes ela pergunta assim, olha, pergunta para o teu eu superior o que ele diz assim, o que ele está enxergando. Aí eu falo para ela, e se eu te disser que o meu eu superior, ele não quer dizer nada? Ele não está dando entrevista hoje. Então, o que é isso? Significa algum ponto que a gente está, que a gente tem medo de enxergar as coisas na nossa frente. E aí, o nosso eu superior, ele corta relações. Ele não quer contar para você. E aí, neste ponto, para você ser quem você é, para você querer o que você quer e para você saber o que você sabe, nós, em administração, a gente faz análise SWOT, né? Então, na análise SWOT, eu preciso saber, Silvia, eu olho para mim e digo, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Porque a gente precisa saber os nossos calcanhares de Aquiles, que são muitos, né? O que a gente precisa saber nesse nosso calcanhar de Aquiles? O que a gente precisa? O que eu tenho de fragilidade, o que eu tenho de vulnerabilidade, até para eu me fortalecer em cima daquilo, né? E aí, lá fora, existe. Chove lá fora e aqui tá tanto frio, me dá vontade de saber. Silvia, aonde está você? Me telefona. Eu não sei cadê você. Você sumiu, você desapareceu. Você quis ser outras milhares de coisas. E eles dizem, cá para nós, que ninguém nos ouça, que os Gêmeos faz isso, né? Que os Gêmeos é cheio das caras, é cheio... Mas é mentira. A única coisa que a gente fez é que a gente acabou se escondendo. Mas você precisa se perguntar. Primeira coisa, eu não quero emoções difíceis. Eu não quero buscar aquilo que dói. Então, o que eu vou me perguntar? Primeira coisa, eu gosto de ser quem eu sou quando eu estou nessa situação? É uma primeira pergunta. E a segunda, e se eu pudesse escolher de novo, eu viveria isso? Eu seria esta pessoa? Eu escolheria a mesma coisa? E eu vou contar para vocês. Uma pessoa que eu amo muito de verdade se ofendeu comigo quando eu disse, por tudo que eu já passei na minha vida, eu escolheria sim, de novo, passar pelas mesmas coisas. Eu escolheria sim. A outra pergunta, se alguém que eu amo estivesse na minha situação, o que eu diria para ela? Então, eu vou te fazer agora uma outra pergunta. Prestem atenção. Vamos lá? Claquete. Ação. Pense agora na sua vida, no teu coração,
na tua alma as 3 pessoas que você mais ama. Vamos lá, rápido. 1, 2, 3. Quem são essas 3 pessoas? Você pensou? Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que você não colocou o teu nome nesta lista? Sabe por quê? Porque a gente esquece que nós nos amamos e nós nos esquecemos de nos amar e nós nos esquecemos de colocar neste local, nesta realidade, que é a realidade do nosso amor. Então, se você não se colocou nisso, que eu sei que você não se colocou, ame-se, queira-se, aceite-se, perdoe-se. Tudo que você fez até agora que não foi legal, você fez com as armas que você tinha, com os recursos que você tinha, com as condições que você tinha. Não tem como ter feito diferente. Agora sim, agora você é outra pessoa. E lembra que nós estamos tentando mudar? Nós não estamos tentando, nós estamos mudando. Só que a gente precisa o quê? Planejar esta mudança. Uma mudança que seja planejada, que seja coerente e que seja de acordo com a realidade daquilo que eu quero para mim de verdade. E aí, o que acontece? Eu começo a me blindar para não sentir dor. Eu começo a evitar situações difíceis. E nestas situações difíceis, eu começo a não viver uma vida real. Eu começo a viver fugindo dessas dores, eu começo a viver pisando em ovos, eu começo a viver evitando assuntos difíceis, evitando situações que me trazem desconfortos. E aí o que acontece? Eu perco o desconforto, mas também eu perco partes importantes e significativas da minha vida. E quando eu faço tudo isso, eu começo a me ocupar, eu começo a me distrair, eu começo a servir todo mundo, eu começo a encher a minha agenda. E sabe como eu chamo isso? Eu chamo isso de força. E sabe o que é isso? Mentira que me queres muito, é mentira, não me queres mais. Mentira, 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 mentira. Para de mentir para você. Para! Acorda! Seja você! Ame a você! Você é a pessoa mais importante? Você se coloca em último lugar na fila e depois você fica chorando? Por quê? Porque as pessoas não te valorizam? Porque as pessoas não te validam? Porque as pessoas, elas estão muito mais ocupadas vivendo as suas próprias vidas e você quer ser importante para elas? Acorda! Acorda! Seja você! Seja forte! Queira-se, ame-se, valorize-se. Aí sim, você não está precisando, você não está implorando, você está no seu papel. Acredite, se você está no seu papel, é aí que as pessoas vão te enxergar. É aí que as pessoas vão te ver linda, maravilhosa. Meu Deus, o que você fez hoje? Mudou o perfume? Ai, você tá de maquiagem? E eu conto pra vocês, eu não uso filtro, eu não uso maquiagem, eu envelheço com dignidade. É claro que eu falo para meus alunos, se vocês me virem na rua de chinelo de dedo, sem batom, pode me socorrer, porque eu estou sendo sequestrada. Mas eu pus outro dia, ficou lindo, cílios postiços. Cada vez que eu vou lá, demora 2 horas para eu ficar arrebentando minha coluna. Demora tudo aquilo e depois você tem que ficar fazendo, manutenção. Eu não tenho esse tempo. Eu não posso me dar este tempo. Então você precisa fazer coisas que combinem com a sua vida. E também não adianta eu vir aqui falar para vocês, eu sou a Silvia, eu sou meiguinha. Eu não sou meiguinha. Eu sou forte. Eu sou uma mulher feminina, sim. Eu não peço ajuda, não. Mas se você me ajudar,
Eu estou disposta, eu estou aberta e eu aceito sim. Muito. Do fundo do meu coração, eu vou ter uma gratidão que eu nunca vou esquecer. E eu não esqueço mesmo. Então, essas pessoas todas que me fizeram coisas boas, essas pessoas, elas estão comigo, elas estão na minha vida, elas estão no meu coração, porque elas fazem a minha vida brilhar. Elas fazem o meu coração pulsar. Mas eu sou a Silvia que foi moldada, que foi forjada e que foi criada por aquela família que falava: opa, caiu, levanta. Opa, o que você acha? Que as pessoas vão ter pena de você? Você quer que as pessoas tenham pena? Não, as pessoas não devem ter pena e as pessoas não querem pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas bobinhas, e nós